Não vai ter mais balada nos próximos anos. Pode ter certeza. Balada está com os dias contados. Não vai existir mais igual na época dos nossos pais, ou até mesmo na nossa época, que tinha um monte de balada, tinha um monte de lugar dançante. Hoje não vai ter mais. Por que será que as baladas estão morrendo aqui em São Paulo? Uma perda de tempo. Pois é, gente, a vida noturna de São Paulo, como a gente conhecia, já não é mais a mesma. Tem muita gente reclamando que São Paulo já não tem mais balada, ou se tem é uma, duas, que a pessoa vai sempre. E acontece que se antes as pessoas usavam a balada pra fazer novas conexões, hoje esse jogo tá mudando. Porque o que tá em alta na nova geração é isso aqui. Uma rua de botecos e barzinhos que vira praticamente um baile com vendedores ambulantes de bebida na rua. Mas de quem que é a culpa? Da geração Z, do valor da entrada das baladas, da economia? Eu penso que as casas noturnas vão ter cada vez mais dificuldade pra rodar esse modelo de negócios, justamente porque hoje as pessoas buscam três coisas numa balada. Primeiro delas é a casa cheia, e se a casa não tá cheia, as pessoas não vão e não gera lucro. Conhecer gente nova, e as pessoas não estão mais se relacionando nas baladas. E música boa, e em grande parte com a nova geração, lugar pra sentar. Então quem tá lucrando com isso são os barzinhos hypados, que conseguem gerar essas três coisas sem a loucura e o caos da balada. Então agora, qual que é o futuro das casas noturnas? Eu penso que são as festas. Porque apesar das baladas estarem flopando, quem dominou o jogo das festas temáticas, como a Swift Party, aí é um super case disso, as festas de Halloween, festa do branco, festa de anos 80, estão dominando esse mercado. Porque só ter a casa já não tá vendendo mais, e o custo para manter esse negócio tá muito alto. Já gerou impacto na indústria de bebida. Mas A geração Z é diferente, cara. Não é aquela galera mais... tem balada de café, você já viu isso? Balada de café? Balada de café, cara. Eu não vi ainda. Você vai pra balada, no lugar de bebida alcoólica tem café. Vários tipos de café pra você curtir. E à tarde. Casa noturna fechando. Esse ambiente... Aí a quantidade de mulher na fila dessa balada. Só mulher. Que satisfação, rapaziada, em ver este vídeo e entender que muitos caras estão deixando de frequentar esse tipo de ambiente. Porque entenderam que não vale a pena frequentar esse tipo de ambiente, porque primeiro tem toda uma logística para você chegar lá. Você tem que gastar dinheiro com Uber, ou com condução, ou com gasolina para se deslocar até esse local. E nós sabemos que a mulher tem entrada VIP, e quem banca a entrada para a mulher, de qualquer forma, é o homem. Você vai bancar a entrada de mulher sem futuro, que você não tem nem acesso, mulher que você nem conhece. Chega lá, você vai querer beber alguma coisa, tomar um uísque, isso, aquilo, quando não. Tem aquela mulher que a própria casa paga para poder te incentivar a beber mais. São aquelas garotas do job que estão ali ao seu redor, são garotas bonitas, que chamam a atenção, ficam te dando ali entrada para você convidar elas para elas beberem com você, e aí você vai gastar. Porque o ambiente disso aqui, cara, não vai te agregar em nada, você vai sair mais pobre, e quando não, pode acontecer algum tipo de fatalidade, como aconteceu na Boate Kiss, que muitos jovens acabaram morrendo, porque a casa não tinha todo um preparo anti-incêndio. E aconteceu todo aquele fato. Ao invés de você ir nesse local, não é mais fácil você pegar esse dinheiro e ter um alto investimento? Você pegar o dinheiro e investir numa boa academia, suplementação, certo? Uma boa vestimenta, um bom corte de cabelo, colocar aparelho nos seus dentes, trocar seu celular, comprar um relógio, alguma coisa que venha agregar valor para você. Compensa muito mais ao invés de você frequentar esse tipo de ambiente. E minhas queridas, o que eu digo pra vocês, o choro é livre, porque os homens estão acordando e acabou, a fonte secou, porque logo mais vocês vão ter que pagar pra poder entrar na balada, porque os homens não vão mais frequentar esse tipo de ambiente. E você, meu nobre, qual a sua opinião? Você frequenta a balada? Qual a sua opinião com relação ao que está acontecendo com a mulherada? Deixa aqui nos comentários e vamos continuar trocando essa ideia por lá. Vocês viram que lá nos Estados Unidos estão tendo que pagar para os homens chamarem as mulheres para sair? Hoje saiu uma reportagem muito interessante no New York Times que está acontecendo lá em Nova York, mas pode ser uma tendência global. Se liga, as baladas em Nova York estão começando a ficar de graça para os homens, cobrar das mulheres $100 para entrar. Ao contrário do que a gente vê aqui no Brasil e via em outros lugares até agora, que as baladas cobram mais caro para homem do que para mulher,
Agora, simplesmente, as baladas lá em Nova York estão parando de cobrar para homem entra de graça e a mulher tem que pagar. E tem mais, né? Depois que isso ganhou atenção com a reportagem e repercutiu lá nos Estados Unidos, alguns homens começaram a falar que eles só iriam na balada se a balada começasse a pagar para eles irem. Agora, é curioso a gente ver isso justamente num contexto que acabou de rolar o carnaval. A gente viu várias mulheres reclamando aqui no Brasil que os homens não chegam mais e que o masculino parece estar se fechando, não tá mais com tanta vontade ou tá com medo. Obviamente que isso acaba sendo ruim, a gente já vê uma tendência muito forte de queda de natalidade, de queda de novas crianças. Já havia algumas gerações, já faz 7 décadas que a gente vê aqui no Ocidente. E imagina agora que os homens nem estão mais chegando nas mulheres. A humanidade vai acabar daqui a 40 anos, né? Comenta aí o que vocês acham. Família, seja bem-vindo a mais um vídeo aí, família, no canal aqui. Vamos vídeo hoje, vamos ver aí mulheres que estão sofrendo aí com o abandono dos homens, tá ligado? Tem muitas mulheres aí que estão sofrendo e vão para as redes sociais conversar muito. Então vamos ver, beleza? No final do vídeo eu vou dar meu pronunciamento, beleza? Senhores, o fim da balada está mais próximo do que muita gente imaginava. E não é por causa de crise, não é por causa de pandemia, não é por falta de música, é por falta de homem disposto a bancar. Durante anos o roteiro foi o mesmo. O homem trabalha a semana inteira. Sai na sexta, compra combo, paga entrada, paga Uber, paga bebida, paga after e ainda sai como o vilão da história. Enquanto isso, muitas iam para a balada com uma única estratégia. Não vou gastar nada. Entrada VIP. Lista amiga. Bebida paga por alguém. E se não pagar, você é liso. Você não é homem. Homem de verdade banca. Só que algo mudou. O homem começou a fazer conta. Começou a perceber que estava financiando atenção, pagando por migalha, investindo onde não tinha retorno. E pior, competindo com outros 10 pelo mesmo sorriso. A pergunta é simples. Vale a pena? Hoje muitos homens preferem outra coisa. Academia, investimento, viagem, empreender ou simplesmente ficar em casa em paz. E quando o homem para de bancar, a estrutura treme. Porque vamos ser honestos. Grande parte da cultura da balada girava em torno do poder financeiro masculino. Sem o patrocinador involuntário, o jogo muda. Agora é dividir conta. Agora é cada um pagar o seu. Agora é igualdade real. E aí começa o incômodo. Porque independência é linda no discurso, mas na prática muitos não querem abrir mão das vantagens. E não é ódio, é matemática. Se o homem percebe que ele só é interessante quando paga, ele começa a testar. Se eu não pagar, ainda sou desejado? E muitas vezes a resposta dói. Por isso você vê um fenômeno silencioso. Homens solteiros, financeiramente estáveis, em paz, sem pressa, sem desespero, sem necessidade de provar nada. Eles entenderam que a atenção comprada não é admiração, é interesse. E quando o interesse acaba junto à presença, o fim da balada não é literal, mas o fim daquele modelo antigo está acontecendo. O homem cansou de ser carteira ambulante, cansou de competir por validação, cansou de bancar experiências vazias. Agora ele quer reciprocidade, quer parceria, quer respeito. E se não tiver, ele fica sozinho. E para surpresa de muitos, fica bem. Talvez o verdadeiro choque não seja a balada vazia, mas o homem que descobriu que não precisa dela para se sentir validado. E quando o homem descobre isso, o jogo muda. Se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo. Quero saber sua visão. E tem mais uma coisa que quase ninguém fala. Quando os homens começaram a sair menos, gastar menos e se preservar mais, alguns setores sentiram. Baladas vazias. Mesas que antes tinham 10 caras pagando combo, agora tem 3. Camarotes que antes esgotavam, agora fazem promoção. Coincidência? Não. Mudança de mentalidade. O homem começou a perceber que estava investindo energia, tempo e dinheiro em ambientes onde ele era valorizado pelo que tinha, não pelo que era. E isso mexe com o ego de muita gente. Porque enquanto ele estava bancando, ele era útil. Quando ele para de bancar, ele vira mão de vaca, fracassado, inseguro, traumatizado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Desde quando administrar o próprio dinheiro virou defeito? Desde quando querer reciprocidade virou problema? O que está acontecendo não é o fim da diversão, é o fim da ingenuidade. Hoje muitos homens preferem um jantar tranquilo, uma viagem planejada, ou investir aquele valor que gastaria em uma noite e transformar em algo maior. Eles entenderam algo simples. Validação comprada não constrói respeito, constrói dependência de atenção. E quando você para de alimentar um sistema baseado em interesse, ele naturalmente começa a enfraquecer. E aí surge outro fenômeno interessante.
Muitas mulheres reclamando que os homens mudaram, que ninguém mais quer assumir, que ninguém mais paga nada. Mas talvez a pergunta correta seja: o que incentivou essa mudança? Quando o homem se sentiu apenas uma carteira, ele virou as costas. Não é sobre guerra de gênero, é sobre consequência. Se por anos o discurso foi igualdade, então a prática começa a aparecer. Dividir conta, dividir responsabilidade, dividir esforço. E quem realmente quer parceria, não se incomoda. Agora quem queria apenas conveniência, sente falta do velho modelo. O fim da balada, na verdade, é o fim de um comportamento automático. E o homem que aprendeu a viver bem sozinho não aceita qualquer coisa só para não ficar só. E isso muda completamente a dinâmica do jogo. Se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo. Quero saber sua visão. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve, deixa o like e compartilha. Porque a conversa que ninguém quer ter, a gente tem aqui. Sei, rapaz, você viu o vídeo aí, tem muita mulher aí que estão sofrendo aí porque o próprio feminismo, né, criou isso pra elas. Então, tem muitas mulheres aí, não é tudo, mas tem muitas mulheres aí que merecem isso, que os homens façam isso mesmo, que ignore, parar de ser besta, entendeu? Cair na real que não é assim que a banda toca. Então, é isso aí. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, me segue, beleza? E até o próximo vídeo.